o melhor exemplo de quem é abençoado e abençoador, porque é o próprio Deus da bênção da boa nova, da bênção da salvação, da bênção da restauração, de todas as coisas que gemem com dores de parto, esperando ser restaurada. Jesus abençoa, distribui aos seus e manda que ele distribua aos demais. Ele não perguntou: vê aí na multidão quem são os mais ricos. Vê aí na multidão quem são os mais santos. Vê aí nessa multidão de 5.000 homens quem são aqueles que são mais religiosos. Ele disse: reparte com todos eles, porque Deus dispensa a sua bênção para todos aqueles que a quer receber. Todos que desejam livremente pelo seu coração, porque a palavra dele diz: não é pela força nem pela violência, é pelo meu espírito, eis que estou à porta e bato, e se você abrir eu vou entrar e vou cear contigo. Ele abençoa e reparte com todos, porque o pão que Jesus está oferecendo, depois que você entra em contato com esse alimento, é ele que vai fazer a diferença. Não se imagine que você vai primeiro ser acima dos demais, melhor que os demais, para poder receber esse pão. Esse pão da vida é que fez a diferença na minha vida. Esse pão da vida é que faz a diferença na vida daquele que abre a porta para o bater delicado de Jesus. Porque não é por força nem por violência, é pelo meu espírito. Ele, quando bate essa porta, ele também não pergunta, como não perguntou, quem era o melhor para poder receber o pão. Ele distribuiu para todos. Ele não diz: quem é que está de trás dessa porta? É um homem virtuoso? É uma mulher virtuosa? É o santo dos santos? Não, porque o santo dos santos é ele. Ele bate a porta. E quem quer que seja, ele abre. E ele não diz: eu vou perguntar quem você é, como é que você vive. Ele diz: se você abrir, eu vou sentar e vou cear com vocês, com você. Que gesto de intimidade mais profunda do que essa, de sentar à mesa para cear juntos? É isso que Jesus disse. Foi por isso que eu tive uma chance. Porque quando ele abriu essa porta, quando ele bateu e eu abri a porta, ele não disse: Marina, será que você merece que eu sente com você para cear com você? Ele sentou comigo, ceou comigo e fez a diferença na minha vida. Que amor, que graça, que maravilhosa graça, como diz o Filipenses. Mas tem uma coisa interessante aqui no texto, já para concluir. A Santa Palavra diz o seguinte: que Jesus pediu para que eles recolhessem o que havia sobejado, para que nada se perdesse daquilo que haviam comido. E diz que recolheram 12 cestos de pães. O que Jesus multiplicou? 5 pães e 2 peixinhos. Multiplicou só pães? Multiplicou peixe. O texto bíblico diz que sobrou o quê? Sobrou 12 cestos de pães. O texto bíblico diz: sobrou peixe? Não diz que sobrou peixes. É engraçado isso, não é? Só sobrou pão. Por que será que só sobrou pão dessa multiplicação? É porque o pão representa a palavra. O pão representa a palavra. O peixe é muito bom, tem proteína, mas com certeza apodrece mais rápido. Muito mais rápido do que o pão. O pão dava para levar nos cestos, dava para levar para longa distância, para distribuir o pão da vida pelo mundo afora. E hoje são 2 bilhões de seres humanos em todo o planeta que distribuem e continuam distribuindo esse pão
Por que não sobrou peixe? Porque o peixe se estraga, porque o peixe tem espinha. O que simboliza o pão, senadora Marina, irmã Marina, simboliza a palavra. Sobrou pão, sobejou pão, para levar até os confins da terra. O que não sobrou? Não sobrou peixe. Porque o peixe representam as estruturas. As estruturas. As estruturas são necessárias? São necessárias. Mas Jesus aqui quer mostrar que elas não são mais importantes. O que é mais importante é o pão. É por isso que só sobrejou o pão. O peixe não sobejou. A estrutura é só o necessário. O necessário para que a gente possa levar a palavra. O necessário para que a gente possa fazer com que a igreja viva, feita por pessoas, por templos vivos, possa cumprir com a sua missão. Às vezes, a gente fica querendo que sobeje, que sobre mais, que se multiplique muito mais as estruturas. Mas aqui no texto bíblico, eu encontro falando comigo que o que deve abundar, superabundar, é o verbo que transforma. E não as estruturas. Porque é Ele que faz a diferença no tempo vivo do Espírito, que sou eu, que sou você. Eu agradeço a Deus, porque esse pão chegou até mim. Eu agradeço a Deus porque Ele pode chegar a qualquer pessoa, independentemente de quem ela seja. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro e você há contigo. Ele não diz a porta, eu vou arrebentar a porta, eu vou chutar a porta para poder entrar. Ele não pergunta quem está atrás da porta. Ele não pergunta para quem deveria ser repartido aquele pão. Ele reparte aquele pão a todos os que têm sede. E a todos os que têm fome. E quem comer desse pão, e quem beber desta água, jamais terá sede, jamais voltará a ter fome. Esse pão sobejou. As estruturas simbolizadas pelos peixes, que têm espinha, que muitas vezes pode se deteriorar, não sobraram. Que Deus possa nos dar a estrutura para o necessário, para que o pão continue se multiplicando e fazendo a transformação e a restauração que todas as criaturas e todos os filhos de Deus precisam. Eu agradeço em nome de Jesus. Eu queria pedir a essa igreja e à pastora Valnice que faça uma oração por mim. Uma oração. Para que Deus me capacite, para que Deus me dê sabedoria e para que Deus guarde o meu testemunho. Guarde a minha família, guarde a sua igreja e que Deus não permita que sejam envergonhados por minha causa aqueles que confiam nele. Essa é a minha oração nessa noite que eu peço aos irmãos. Aleluia. Glória a Deus, queridos.